Boa noite, gente. Então, tá? Vamos começar a aula de hoje, dia 13/4, seguindo as nossas orientações. Então, a partir de hoje, eu vou gravar as aulas online, tá? Que eu vou trabalhar aqui a explicação, na verdade, com vocês. E aí a gente vai disponibilizar depois para quem às vezes não consegue ter esse acesso aí, a internet caindo, indo e vindo, enfim, né? Tem várias situações aí. Eu só quero saber se todos estão me ouvindo. Sim. Sim. Então, beleza. Pessoal, então, assim, conforme a gente for, eu vou trabalhando com vocês aqui. Eu vou trabalhar, hoje à noite a gente começa no mapa que vocês têm disponível ali no Moodle, tá? Essa disposição do mapa que a gente tem, então, é o mapa 8, se não me engano. A gente vai falar um pouquinho a respeito de movimento circular, tá? Que é a aula de hoje e de amanhã. Então, eu vou dar uma explicada no conteúdo hoje, para a gente continuar fazendo os exercícios hoje e amanhã à noite, tá? Nas nossas aulas normais aí que nós temos no calendário. Então, o assunto que a gente tem é movimento circular, e nesta parte do movimento circular, então, nós vamos tratar mais especificamente da força no movimento circular, tá? Quando a gente tem um movimento circular, é a força que está aplicada nele. Então, toda vez que a gente tem um movimento circular qualquer, a gente sempre vai ter uma força resultante aplicada. Por que isso? Porque, mesmo que o movimento seja circular uniforme, para que eu tenha o movimento circular, para que ele não seja retilíneo, eu preciso ter uma força resultante, tá? E é essa força resultante que a gente vai aplicar mais especificamente ali no movimento uniforme. Só que o que acontece então aqui? Se nós vamos trabalhar com o movimento circular, né? O que mais interessa para nós? Alguns conceitos básicos desse movimento circular que vocês já têm. Quem que é o meu movimento circular, tá? Toda vez que eu tiver uma trajetória, então, dessa forma aqui, né, uma trajetória circular, o que vai acontecer? Basicamente, a gente vai ter um raio dessa circunferência. O que significa esse raio da circunferência? Que quanto mais você aumenta o raio dessa circunferência, maior vai ser a minha trajetória circular aqui, né? Quanto maior o raio, maior é a minha trajetória. No entanto, quando existe esse movimento circular, vão aparecer algumas unidades específicas. Por exemplo, a frequência, né? Quando a gente trata da frequência desse movimento, o que significa essa minha frequência dentro de um movimento circular? Então, toda vez que a gente tem uma frequência, significa o quê? Quantas vezes esse movimento circular se repete num determinado tempo, tá? Então, a nossa frequência vai ser isso, ó. Quantas vezes esse movimento circular passa pelo mesmo ponto, né? Ou seja, ele se repete num determinado tempo, tá? E essa frequência a gente vai medir em Hertz, que é o nosso Hz. O que significa a gente ter a frequência em Hertz? Se nós formos calcular essa frequência F, vai ser 1 sobre T. Quem que é o meu T? O T vai ser aquilo que nós conhecemos como período, tá? Então, o período do meu movimento, que vai ser esse T maiúsculo aqui, que vai ser medido em segundos, tá? Quem que é o meu período, então? É quanto tempo esse objeto leva para fazer uma volta completa, tá? Então, a frequência, ele está relacionado ao número de voltas, certo? E o período vai estar relacionado a quem? Ao tempo para uma volta, tá? Então, isso significa o quê? Que se eu quiser calcular esse período, então ele é 1 sobre a frequência, ó. Tá? Então, a gente diz que a frequência aqui, ó, essa minha frequência e esse meu período são grandezas inversamente proporcionais. O que vocês têm que lembrar, gente? Sempre, toda vez que eu for fazer um movimento circular, eu tenho que lembrar que eu tenho que tentar melhorar isso daqui, tá? Já vou melhorar a imagem aqui. Vamos ver se eu consigo dar uma
organizada. Aqui, ó. Então, vamos pensar assim, ó. Se frequência, tá? Deixa eu só tentar dar uma... Aqui... Configuração de vídeo... Resolução máxima. Vamos ver se dá uma melhorada aí. Tá? O que acontece aqui, então, ó, gente? O que vocês têm que saber, tá? Quando a gente vai falar desse movimento circular aqui, ó, eu tenho que me lembrar da frequência e do período. O que é cada uma das minhas coisas, tá? Então, frequência vai estar relacionada ao número de voltas. Que relação ele tem? Quantas voltas eu dou num determinado tempo, tá? Então, quantas vezes esse movimento se repete num determinado tempo. E o período significa o quê? Que é quanto tempo eu levo para fazer uma volta completa, tá? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais, ó. Por que são inversamente proporcionais? Porque se eu aumento a frequência, ou seja, quanto mais rápido eu vou ter esse giro aqui, ó, menos tempo eu vou levar. Então, eu aumento a frequência, diminuo o período. Se eu aumentar o período, eu diminuo a frequência, tá? Por isso, eles são grandezas inversamente proporcionais. Significa o quê? Que quando um aumenta, o outro diminui, tá? E aí, nós temos esse movimento circular, que são duas coisas importantes que a gente precisa saber, tá? Que é a questão da frequência e do período. Aí, o que acontece para o nosso movimento circular agora, que eu comentei com vocês? Que a gente vai ter a força nesse movimento circular, tá? Então, o que acontece com a força no movimento circular? Só vou pôr aqui, né? Força no movimento circular. Quando a gente tem essa força aplicada no movimento circular, o que vai acontecer? Lembram da nossa segunda lei de Newton, que nós vimos lá nas leis de Newton, nas aulas passadas? O que a gente tem? A gente tem assim, ó, que a força resultante vai ser a massa vezes a aceleração, tá? Então, se a força resultante sempre vai ser massa vezes aceleração, e isso aqui se refere à segunda lei de Newton, né? Essa é a segunda lei de Newton. O que nós vamos ter aqui, então? Agora, eu tenho um movimento circular. Então, esse meu movimento circular aqui também vai ter uma velocidade. O que a gente tinha lá de aceleração? A aceleração normal nossa vai ser sempre a variação da velocidade pela variação de tempo. Só que o que vai acontecer agora? Agora nós temos um movimento circular. E essa aceleração no movimento circular vai ser uma aceleração um pouco diferente. Essa aceleração no movimento circular agora, nós vamos chamar ela de aceleração centrípeta, tá? Quem que é a minha aceleração centrípeta? ACP, aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta aqui, ó, vai ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da minha circunferência, tá? Então, quando a gente tiver que calcular a aceleração centrípeta, a gente sempre vai achar por aqui, tá? Então, o que é a minha aceleração centrípeta? O nome já diz, ó, centrípeta é uma força, uma aceleração que tende a puxar para o centro do meu movimento. Então, como o meu movimento é um movimento circular, essa aceleração centrípeta, ela vai estar sempre direcionada aqui, ó, apontando para o centro do meu movimento. Então, se essa aceleração aqui, ó, está relacionada com o movimento circular, quando eu for substituir a força no movimento circular, olhem como é que vai ficar. Se eu sabia da segunda lei de Newton, que a minha força resultante era a massa vezes a aceleração, então agora essa minha força resultante aqui, ó, vai ser quem? A massa vezes a aceleração. Só que a minha aceleração agora é a aceleração centrípeta. Quem é a minha aceleração centrípeta? A velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, agora, ao invés de a gente denominar isso aqui como força resultante, a gente vai denominar isso aqui como força centrípeta, tá? Então, a minha força centrípeta, como é que eu vou calcular agora? Eu vou pegar a massa, vou fazer a velocidade ao quadrado e vou dividir pelo raio, tá? Então, essa daqui agora, ó, vai ser a nossa força centrípeta, tá? Toda vez que a gente precisar calcular a força relacionada a um movimento circular, é isso daqui que a gente vai ter, tá? Nós vamos ter a força centrípeta, sempre vai ser a massa,
vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da minha circunferência. Quem que é a massa? A massa desse objeto que vai estar em movimento aqui, ó, no movimento circular. Quem que é o raio? O raio é essa distância do centro do meu movimento até uma das minhas extremidades. E esse objeto vai ter uma velocidade aqui que ele vai fazer essa circunferência. Essa circunferência pode ser tanto no movimento horário, tá? Tanto no movimento anti-horário. Qualquer um deles, a minha equação sempre vai ser a mesma, certo? Então, essa daqui sempre vai ser a minha força centrípeta. Massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Aí, nós vamos ter algumas aplicações específicas para essa força aqui, ó. Por exemplo, tá? Quando a gente tem, vamos imaginar assim, um exemplo bem prático. Quando a gente vai fazer a curva numa estrada, tá? Quando a gente faz a curva numa estrada plana, vamos pensar assim, né? Uma curva plana numa estrada normal, comum, nós vamos ter uma força, ó, imaginem que a gente esteja fazendo esse movimento da curva aqui, ó. Se nós entrarmos nessa curva com uma velocidade muito alta, a gente não consegue fazer essa curva. Qual que é a tendência? A tendência é que você saia da curva, né? Você siga um movimento retilíneo, tá? O que significa você seguir um movimento retilíneo? Porque a velocidade com que você imprimiu aqui, ó, ela é tão alta que ela consegue vencer essa força centrípeta do movimento circular. E aí você tende a seguir em linha reta, tá? Lembra que eu falei antes, ó? Quando a gente tem um movimento circular, significa o quê? Que a gente vai ter sempre uma força resultante. Quem que é a minha força resultante? É essa força centrípeta que puxa a gente para o centro do movimento. Se a minha velocidade aqui for tão alta que eu não consigo fazer essa curva, tá? Que eu não consigo manter essa minha força centrípeta, o que significa? Eu vou seguir o meu movimento em linha reta, tá? Quem é que me segura nessa estrada aqui? É a força de atrito entre os pneus e o chão. Então, num movimento circular, numa pista plana, por exemplo, numa curva plana, a gente costuma dizer que a força centrípeta que puxa a gente para o centro aqui, ela vai ser igual à força de atrito, tá? Que nós temos aqui com o chão. Por isso que, por exemplo, assim, em dias chuvosos, né, em dias que pista molhada, ou se tiver óleo na pista, é mais fácil você não fazer a curva, ou seja, a velocidade com que você consegue desenhar essa curva tem que ser bem menor do que num dia seco ou com uma pista sem óleo. Por quê? Porque a força de atrito diminui, tá? Então, quando a gente tem uma curva como essa aqui, o que vai acontecer aqui? A minha força centrípeta vai ser igual à força de atrito. Quanto menor for o atrito entre os pneus e o chão, menor vai ter que ser a velocidade com que eu vou ter que percorrer ali, tá? Para que eu consiga fazer, ou seja, vencer a minha curva, tá? Eu vou fazer agora aqui, gente, vou compartilhar a minha tela com vocês, tá? Que é a apresentação dos slides que vocês têm lá no Moodle. E aí eu vou compartilhar aqui para mim ir explicando cada um dos slides com vocês, tá? Eu vou compartilhar a tela e vou explicando lá. Quem conseguiu acessar o Moodle e que está ok, vocês podem acompanhar lá por os slides. Senão, vocês acompanham aqui pela minha tela mesmo, tá? Que esse slide que eu vou trabalhar com vocês aqui é exatamente o mesmo que vocês têm lá. O que eu vou pedir para vocês, gente? Eu vou trabalhando aqui os slides, tá? Vou fazendo os comentários nos slides. E assim que se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta, vocês, por favor, abram o microfone e perguntem, né? Porque eu não consigo ver o chat agora para mim conseguir responder para vocês, tá? Então, vejam, ó, a força no movimento circular, então, é aquilo que eu comentei aqui com vocês, tá? Então, para que eu consiga fazer uma curva, eu vou ter sempre uma força resultante. E essa minha força resultante agora vai ser chamada de força centrípeta, tá? Então, aquilo que eu também estava explicando aqui, ó, por exemplo, se a gente tiver uma curva, né? Essa força centrípeta está presente nessa curva. Então, quando eu tenho essa minha força centrípeta presente na curva, eu consigo ir descrevendo esses movimentos uniformes aqui, tá? Ou não, né? Posso ter também um movimento acelerado ou um movimento retardado dentro de uma curva, tá? Mas, outra vez, eu só consigo fazer curvas porque existe uma força resultante, tá? Senão, eu faria uma linha reta,
se a força resultante fosse nula, eu faria uma linha reta. Como a minha força resultante é aconselhável, por exemplo, né? Eu tenho a força centrípeta, então a minha força resultante não vai ser nula. Então, sempre que eu tiver um movimento circular, eu tenho força resultante não nula, tá? Que é o caso desses nossos objetos aqui, ó. Por exemplo, o que vai acontecer num objeto como esse aqui, ó, tá? Eu vou ter uma força circular, né? Ó, eu tenho um objeto aqui circular, que vai descrever uma trajetória circular, e aqui eu vou ter essa força resultante, em laranja aqui no meio, e vou ter duas acelerações, ó. A aceleração tangencial, que é aquela que tem a mesma direção da velocidade do móvel, né? Porque se essa força aqui não for suficiente para me trazer para o centro, eu expliquei ali para vocês que a gente tende a seguir em linha reta na curva. Então, eu vou ter uma aceleração que eu vou chamar de tangencial, esse AT aqui, e uma outra aceleração que é a aceleração centrípeta, que é a aceleração que puxa para o centro, que é aquela que eu já expliquei para vocês ali na equação, né, que é V ao quadrado dividido pelo raio. Então, essa minha força resultante, ó, é a segunda lei de Newton que eu falei lá para vocês, né? Então, toda vez que eu tiver a segunda lei de Newton, a minha força resultante sempre é a massa vezes a aceleração. Isso aqui é o princípio fundamental da dinâmica, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. E aí, se a minha aceleração agora é a minha aceleração centrípeta, porque o meu movimento é circular, o que vai acontecer, tá? Então, eu vou ter aquela separação da força, né? Deixa eu voltar aqui. Então, ó, se eu tiver, por exemplo, uma bolinha presa aqui, né, num poste ou num fio qualquer, ó, uma bolinha aqui num poste, né, presa com um fio, ó, e eu vou fazer um movimento circular com isso daqui, então vai aparecer aqui uma força centrípeta, tá? Que é essa força que puxa esse objeto para o centro, tá? O que acontece aqui, ó? Deixa eu voltar lá, que deve ter alguém pedindo para entrar na sala. Deixa aqui, permitir aqui, então. Ok, Matheus, bem-vindo. Então, vou voltar aqui. Eu estou explicando, tá, Matheus, aqui, aí você acompanha aqui. Depois você pode pegar a gravação da aula. Então, aqui, ó, o que acontece com essa dinâmica do movimento circular uniforme? Então, eu vou ter forças que puxam para o centro e velocidades que são tangenciais a esse movimento, tá? O que é essa velocidade tangencial? É aquela velocidade que nos puxa, por exemplo, para fora da curva, tá? Então, se eu tiver uma velocidade muito alta quando eu estou fazendo a curva, é essa velocidade tangencial aqui, ó, que me impulsiona a seguir para fora da curva, ou seja, para seguir em linha reta, ao invés de desenhar a curva, tá? E aí tá aqui, ó, como é que a gente vai determinar essa força resultante circular, ou a nossa força centrípeta? Vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é aquilo que eu já tinha explicado lá para vocês, tá? E aí, agora, a gente tem algumas situações específicas para as trajetórias, para essas trajetórias circulares. A primeira situação que eu estou descrevendo aqui, ó, é quando a gente tem um peso qualquer, uma bolinha, vamos pensar aqui, presa por um fio, tá? Então, se tem fio, eu vou ter uma força de tração, ó, tá? Então, toda vez, lembram lá das leis de Newton? Toda vez que a gente tiver um fio, a gente tem essa tração nesse fio aqui. Se você tem esse objeto sendo tracionado por um fio, ó, e ele vai fazer aqui um movimento circular ao redor aqui, ó, em função desse raio, né, que é exatamente o tamanho do fio, nós vamos ter o quê? Que a minha força resultante, ó, voltando, a minha força resultante vai ser igual à tração do fio, ó. Então, o que eu vou ter? Que essa tração vai ser a força centrípeta. Quem que era a minha força centrípeta? A massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, a tração do fio, se eu tiver um fio preso e ele está fazendo um objeto preso a um fio, e esse objeto faz uma trajetória circular, então a tração que esse fio tem é exatamente a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Agora aqui eu vou ter uma outra situação, ó, que é quando esse fio está preso, mas ele vai desenhar um pêndulo, tá? Um pêndulo cônico. Eu vou sair aqui um pouquinho para vocês e vou fazer isso daqui aqui no meu
na minha folha, porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Quando esse fio realiza um movimento cônico, vamos imaginar assim, se eu tiver um movimento cônico no meu fio, vamos pensar que eu tenho aqui esse um teto, né? E aí eu vou ter um fio preso a esse teto aqui, ó, tá? E nesse fio eu vou ter um objeto, uma bolinha qualquer aqui pendurada, certo? E esse objeto aqui, ó, ele vai fazer como se fosse um cone. O que significa? Ó, vou tentar desenhar aqui para vocês. Vamos pensar assim, ó, que eu tenho ele preso aqui nesse teto, tá? E aí ele vai fazer um movimento cônico, dessa forma aqui, ó, certo? Ele fica sempre com esse ponto preso, e aí ele vai desenhar um cone, tá? E aí o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter algumas forças relacionadas a esse cone. Primeiro eu vou ter a tração desse fio aqui, ó, tá? Que vai estar aqui. Então, aqui eu vou ter a tração do fio, porque esse fio está tensionado, tá? Outra força que eu vou ter aqui, ó, é o peso, tá? Por que eu vou ter esse peso aqui, ó? Porque, lembram lá das leis de Newton? O peso é sempre uma força vertical para baixo, ó, tá? Então, aqui eu tenho a minha força peso. E ele vai girar aqui, ó, né? Ele vai girar aqui de acordo com a minha força centrípeta, tá? Por quê? Porque quanto maior esse peso aqui, ó, né, que eu tiver aqui, quanto mais massa eu tenho, mais força eu vou ter que fazer aqui para ele fazer esse giro de cone, tá? Senão ele não vai fazer o giro do cone. Agora imaginem comigo, ó, que se eu pego essa linha vertical, que é o meu peso, e trouxer ela exatamente aqui, ó, tá? Coincidir ela com o eixo do meu cone, ó, tá? Aqui eu vou ter a minha força peso, então, eu vou ter aqui um ângulo θ, tá? Esse meu ângulo vai formar um ângulo θ aqui, entre essa posição da tração do fio e o peso que é vertical para baixo. Daí, observem uma coisa aqui, gente, ó. Eu vou ter a tração do fio exatamente como sendo a hipotenusa do meu triângulo retângulo, ó. O peso vai ser um cateto, tá? E a força centrípeta vai ser o outro cateto, certo? Se esse aqui é o meu ângulo, essa minha força centrípeta é o cateto oposto. Esse meu peso é o cateto adjacente. Então, eu posso descobrir esse ângulo aqui, ó, tá? Se eu pegar esse ângulo, eu vou dizer que a tangente de θ, né? Como é que eu acho a tangente? É sempre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ó. Essa é uma regra trigonométrica. Então, eu vou ter quem aqui, ó? Eu posso dizer que a minha tangente desse ângulo θ vai ser o cateto oposto, que é a minha força centrípeta, ó, dividido pelo meu cateto adjacente, que é o meu peso. Daí, lembram lá comigo, ó, como é que a gente acha a força centrípeta que eu expliquei para vocês agora? Vai ser a massa, a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Como é que a gente encontrava o peso? Lembra que a gente fez o peso na outra aula lá, né? Nas leis de Newton. Ó. O peso é sempre quem? Massa vezes gravidade, ó. Então, se eu multiplicar isso aqui cruzado, vai ficar quem, ó? Vai ficar o peso vezes a tangente de θ igual a força centrípeta, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores aqui. Quem que é o meu peso, ó? Peso é sempre massa vezes gravidade. Então, eu vou colocar aqui, ó. Massa vezes gravidade. É o peso. Vezes quem? A tangente de θ, que eu já tinha aqui, ó. Vai ser igual a quem? A força centrípeta. Quem que é a minha força centrípeta? É a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Agora, ó, o que eu tenho aqui? Tenho massa aqui, tenho massa aqui. Posso simplificar as duas coisas. Quem é que vai sobrar aqui, ó? Posso multiplicar o cruzado, porque tem esse raio aqui embaixo, ó. Então, vai ficar o raio vezes a gravidade, vezes a tangente de θ, vai ser igual a essa velocidade ao quadrado, ó, tá? Qual que é a velocidade que esse objeto pode ter aqui para esse fio não arrebentar, enfim, para ele conseguir fazer essa curva? Eu vou ter quem? Era ao quadrado, vai ficar a raiz, né? Então, a velocidade vai ser quem? A raiz quadrada do raio, vezes a gravidade, vezes a tangente de θ, tá?
Pessoal, se não ficou muito legível ali, que fica um pouquinho borrado, eu vou tirar uma fotinha e depois eu coloco lá no WhatsApp para vocês também, tá? Mas o que que a gente vai descobrir com isso, gente? Ó, eu deduzi aqui a equaçãozinha da velocidade para esse carinha aqui que está girando. Mas essa velocidade aqui, ó, ela também serve para outras situações. Por exemplo, se a gente tiver que fazer uma curva em elevada, tá? Eu vou voltar agora aqui para nossas apresentações para vocês verificarem lá, tá? Quando a gente tem as curvas, tá? Deixa eu voltar aqui para minha apresentação, ó. Então, esse cone que está aqui, é o cone que eu desenhei ali para vocês, ó. Então, ele vai fazer aqui, né, um movimento cônico, e aí eu vou ter quem, ó, a minha força centrípeta aqui, né, e o meu peso exatamente na vertical. Então, como é que eu vou encontrar a velocidade? Ela está aqui, ó, velocidade vai ser a raiz quadrada do raio, vezes a gravidade, vezes a tangente do θ, tá? Que é esse ângulo aqui, ó, que ele faz em relação à vertical, tá? Aonde que a gente pode aplicar isso, gente? Ó, por exemplo, se eu tiver que fazer uma curva, tá? Ó, se eu tiver que fazer uma curva, eu posso, se essa curva aqui tiver uma inclinação, se essa curva for uma curva plana, então eu vou dizer que a minha força centrípeta vai ser igual à força de atrito. E aí a velocidade com que eu posso fazer essa curva, ela se torna tanto menor, tá? Quanto menor for o atrito, certo? Então ela vai ser proporcional ao atrito. Se eu tiver bastante atrito entre o chão e os pneus, eu consigo fazer essa curva com uma velocidade alta. Caso contrário, eu tenho que diminuir a velocidade para mim conseguir fazer a curva. Só que o que que acontece, gente, ó? Quando a gente tem a curva plana, ó, se a força centrípeta for igual à força de atrito, então some aquela tangente de θ, ó, tá? Então, ao invés de aparecer a tangente aqui, vai aparecer o coeficiente, tá? Isso quando a gente tem uma curva plana. Agora, se eu tiver uma curva elevada, certo? Ó, como um avião fazendo uma curva ou uma curva sobrelevada, nós vamos ter a mesma equação daquele cone que eu fiz ali para vocês, ó, tá? O que que isso significa? Ó? Vamos voltar aqui, para vocês conseguirem entender, ó. Se eu elevar essa curva, isso vocês podem ver quando vocês assistem televisão, por exemplo, uma corrida de Fórmula Indy, num circuito oval. Por que é que eles conseguem desenvolver num circuito oval uma velocidade tão alta para os carros de corrida? Porque a pista não é plana, tá? Ó, a pista não é plana, a pista é elevada. Quando eles fazem aquelas pistas né, de circuitos ovais, o que que eles fazem? Ó, que a pista, ela fica com um grau de elevação. Quanto mais elevada for, claro, daí tem um ângulo limite, né? Mas quanto mais elevada ele for aqui, ó, maior é a velocidade com que eu posso fazer essas curvas. Então, naqueles circuitos ovais, eles conseguem desenvolver uma velocidade alta para os carros, porque eu tenho uma alta elevação aqui, ó. Eu consigo fazer essa sobrelevada, e aí eu consigo calcular essa velocidade máxima. Deixa eu ver que tem alguém que pediu permissão. A Gabi, bem-vinda, Gabi. Eu vou continuar aqui a explicação, depois eu vou disponibilizar o link, tá? Então, aqui, ó, essa curva sobrelevada que a gente tem aqui, que a gente fala, ó, eu consigo calcular essa velocidade máxima. Então, por exemplo, lá, eles têm uma corrida de Fórmula Indy, por exemplo, né? Eles têm o peso máximo do carro com o piloto aqui, e aí eles, com esse peso máximo, né, eles conseguem determinar aqui, ó, tá? O quanto eles podem elevar para que eles atinjam lá 250, 300 quilômetros por hora a velocidade de locomoção nessa pista, tá? E isso tem a ver com as nossas trajetórias curvilíneas, tá? Então, naquele ponto da pista, eles têm um determinado raio para essa pista, né, da curva da pista, e aí eles conseguem determinar a velocidade máxima que se pode desenvolver naquele determinado ponto lá com esse tipo de carro, tá? E aí eles sabem qual é a elevação que eles têm que fazer com a curva. Então, toda vez que eu precisar fazer a elevação da curva, eu posso determinar aquela equaçãozinha que eu passei para vocês ali, tá? Então, toda vez que eu fizer essa velocidade,
Tem alguém com o microfone aberto? Vou pedir para fechar, porque dá eco aqui. Ok? Acho que tá todo mundo aí, beleza. Então, vejam, gente, quando a gente tem aqui, né, então a nossa velocidade vai ser exatamente a velocidade com que vocês vão colocar ali, tá? Outra situação que a gente tem, tá, é quando a gente faz curvas na vertical. O que significam curvas na vertical? Geralmente eu costumo dizer assim, ó, que quando a gente tem uma curva na vertical, quando a gente é criança, a gente faz algumas coisas, tá? E eu fazia isso quando era criança. Por exemplo, pegava um balde com um pouco de água e ficava girando ela na vertical, né? Girava o balde que ele ficasse com a boca para baixo, e essa água não caía. É como se a água ficasse presa ao fundo do balde. O que isso significa? Que tem uma força aplicada aí, tá? E é exatamente essa força centrípeta que a gente vai ter. Então, por exemplo, ó, se eu fizer um cone, agora um movimento na vertical, ó, vejam que esse movimento aqui, ele não é um cone como aquele outro, não vai ter ângulo aqui, ó, tá? É só um sobe e desce aqui de um pêndulo, ó. Então, esse meu raio aqui, tá? Vai ser a tração do meu fio, então ele vai ter para cima aqui, e para baixo eu vou ter um peso. O que acontece aqui, ó? Para cima eu vou ter tração, para baixo eu vou ter peso. Então, quando eu tenho um pêndulo simples desses aqui, ó, como é que eu vou, se eu quero subir aqui, tá? A tração tem que ser maior do que o meu peso. Então, eu vou pegar a tração menos o peso, tem que ser igual à minha força resultante, ou à minha força centrípeta. Quem que é a minha força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Então, isso aqui, ó, que é a minha força centrípeta, vai ser quem? A tração menos o peso. Por que tração menos peso e não peso menos tração? Porque imaginem assim, para ficar mais fácil para vocês raciocinar. Se eu tiver que subir aqui, ó, é como se a tração desse fio tivesse que ser maior que o peso do meu objeto, ó. Então, eu pego sempre o maior menos o menor, tá? Então, vai ser sempre tração menos peso igual a minha força centrípeta, certo? E aí, eu posso ter a equaçãozinha aqui da tração. Depois, quando a gente fizer os exercícios, eu vou fazer alguns para vocês, vocês vão ver que vai ficar mais claro do que eu explicando aqui só com as equaçõezinhas, tá? A mesma coisa acontece, ó, gente, depois lá vai ter um exercício parecido com isso, quando a gente está numa depressão, numa estrada, ou numa lombada, numa estrada, tá? Então, aqui, ó, nesse ponto em linha reta, a minha normal é exatamente igual ao peso, tá? Ó, a força resultante normal vai ser sempre igual ao peso, tá? Quando eu estou na reta, esses dois se igualam, lembra? Numa superfície plana, normal sempre igual a peso. Agora, olhem, se eu estiver aqui numa depressão, tá? Eu estou realizando um movimento circular, tá? O que acontece aqui? Além das minhas normais e da peso, eu vou ter a minha força resultante, que é a força centrípeta. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Se a normal é sempre vertical para cima, né? 90 graus com a superfície, nesse caso aqui ela é vertical para cima, e o peso é vertical para baixo, para mim conseguir subir isso daqui, ó. Para mim conseguir subir, é como se a normal que está apontando para cima tem que ser maior do que o peso que está para baixo. Então, eu vou pegar quem? Normal menos peso, ó. Normal menos peso vai ser igual à força centrípeta. Quando eu estou aqui em cima, ó, eu vou ter que descer. Então, o peso que está para baixo vai ter que ser maior do que a normal que vai estar para cima. Então, nesse caso aqui, a minha norma, o meu peso é que vai ser maior. Então, vai ficar peso menos normal, tá? Igual a massa vezes a aceleração, certo? Ó. Então, quando eu estou aqui na depressão, tá? Quando eu estou numa depressão, que é o caso o primeiro caso que eu tinha aqui, né? Ó, a normal, que vai ser maior, vai ser normal menos peso, igual a força centrípeta. Se eu estiver numa lombada aqui em cima, então agora vai ser peso menos normal, tá? Por quê? Porque agora eu estou nessa parte de cima aqui, ó. Então agora vai ser peso menos normal. Tem que sempre ser a maior menos a menor. Um outro exemplo disso, ó, gente, é o globo da morte, tá? Então, na primeira situação do globo da morte, é como se eu estivesse aqui embaixo, ó, tá? Então, para mim conseguir subir,
eu vou ter que ter a normal que está para cima menos o peso que está para baixo, tá? Vai ser igual à força centrípeta, certo? Então, ó, normal menos peso é igual à força centrípeta. Na situação 3, ó, que é aqui em cima, no ponto mais alto, o que que acontece, ó? Eu vou ter os dois virados para baixo, ó. A normal vai estar 90 graus com a superfície, e o peso também é vertical, tá? Para baixo, né? Vertical para baixo. Então, como os dois vão estar para baixo aqui, ó, olhem aqui, ó, né? Os dois vão estar para baixo. Então, eu vou ter que somar a normal mais o peso, ó. Então, normal mais peso vai ser igual à força centrípeta, tá? Então, nessas situações aqui, ó, eu posso calcular daí as velocidades, tá? Por quê? Porque para que ele não caia, aqui é a mesma história do balde que eu falei para vocês, ó. Por que que a água do balde não cai? Porque eu estou aqui em cima, ó. E se a minha velocidade for uma velocidade x, que ela se iguale a pelo menos a força centrípeta, então o que que vai acontecer? Essa água vai ficar presa no fundo do balde por causa dessa força resultante. E aí ela não vai cair. Mas para isso existir, eu tenho que ter uma velocidade mínima. Como é que eu vou calcular essa velocidade mínima? É a raiz do raio vezes a gravidade, tá? O raio dessa minha circunferência vezes a gravidade. E aí, isso, por exemplo, lá quando eles fazem o Globo da Morte, né, com os motoqueiros lá, eles sabem qual que é a aceleração que eles têm que imprimir nessa moto para que ela atinja uma determinada velocidade, para que quando ele chegar aqui em cima, ele não caia de ponta cabeça. Ele tem a velocidade suficiente para desenhar a trajetória curvilínea, tá? Então, sempre a gente consegue fazer essas relações aqui, ó, tá? Com os movimentos circulares, certo? Ó, eu posso ter alguma coisa por exemplo, um carrossel, né? Um carrinho de carrossel. Desculpe. Eu posso ter essa força, e aí eu vou ter a força de atrito tem que ser igual à força centrípeta, que vai ficar mais fácil da gente identificar, tá? Então, eu tenho algumas situações que eu vou ter aqui para essas forças, tá? Eu vou voltar aqui, gente, agora, na minha folhinha, porque aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem algumas coisas, tá? Então, quando a gente tem aqui, ó, eu vou ter algumas situações distintas para o movimento circular, tá? Quais são as variações distintas para o movimento circular? Eu vou ter determinadas velocidades que eu vou calcular em relação às trajetórias que eu preciso fazer. E aí eu vou ter trajetórias diferentes, como aquela que eu comentei com vocês aí, tá? Então, vamos pensar assim, ó. Uma das primeiras situações que eu posso elencar aqui, tá? Uma primeira situação é quando a gente tem uma curva plana, tá? Eu vou colocar aqui, então. A primeira situação, ela vai existir quando a gente tiver uma curva plana, certo? Ó. Então, se eu tiver aqui uma curva, vou pôr assim, ó, uma curva plana, tá? Quando a gente tem uma curva plana, o que que acontece? Ó? Eu vou ter uma força centrípeta, puxando aqui para dentro, tá? E vou ter para cá uma força de atrito. Então, nesse nosso caso aqui, ó, como é que a gente vai encontrar velocidade? A gente vai encontrar velocidade fazendo a relação de quem? De força centrípeta sendo igual à força de atrito, tá? Daí vocês têm que lembrar quem são essas minhas equações aqui, ó. Como é que a gente calculava a força de atrito? Era a massa vezes a gravidade, né, quando é plano, vezes o coeficiente de atrito, ó, tá? Como é que a gente calculava a força centrípeta? Era a massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. E aí, eu vou igualar aqui, ó, tá? Eu coloco nessa equaçãozinha aqui, ó, força centrípeta é quem? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Força de atrito é quem? Massa, gravidade, vezes coeficiente, tá? Então, essa é uma primeira situação. Quando a gente tem uma curva plana. Uma segunda situação, ó, é quando a gente tem um barbante, né? Uma tensão, né? Vamos pôr assim, ó, um fio horizontal, tá? Numa trajetória horizontal. O que que significa? Por exemplo, você pega um barbante qualquer, prende um objeto aqui e faz com que ele desenhe
uma curva, mas uma curva na horizontal, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter a tração do fio. Então, essa tração do fio vai ser igual à força centrípeta, tá? E aí eu volto para a mesma situação lá. Quem que vai ser a minha força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. E aí você consegue encontrar a tração do fio, tá? Uma terceira situação é quando a gente tem aquelas curvas sobreelevadas, né? Ó, então você pode ter. Aqui a gente vai existir três situações, tá? Você vai existir um pêndulo cônico, que é aquele que eu fiz aqui para vocês, ó. Todos eles vão ser esta mesma situação aqui, ó, tá? Essa situação que eu resolvi aqui para vocês, ó, para encontrar essa velocidade aqui, eu vou ter três situações distintas, ó. Quando eu tiver um pêndulo cônico, tá? Que é quando ele gira fazendo um ponto fixo e faz um cone. Então, eu vou ter um pêndulo cônico. Eu posso ter uma curva sobre elevada, tá? Que é o quê? Que é quando a gente tem aquela da fórmula Indy, que eu expliquei para vocês, né? Que eu vou ter um ângulo, tá? E posso ter essa situação também, por exemplo, com um avião, tá? Um avião fazendo, vou pôr aqui bem assim mesmo, um avião fazendo uma curva, tá? Então, quando um avião faz uma curva, ele também realiza essa sobreelevada, né? Porque ele inclina para poder fazer o movimento de giro. E nesse caso aqui, o que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter que a tangente desse ângulo θ vai ser igual à força centrípeta dividido pelo peso, tá? E aí a gente chega lá na formulazinha final da velocidade que eu mostrei para vocês antes, ó, que vai ser o raio vezes a gravidade vezes a tangente de θ, tá? Isso vocês têm, depois eu tiro uma fotinha e coloco lá também para vocês, ó. Tá? Da onde sai aquela velocidade? Dessa equação aqui, né? Dessa dedução que eu fiz aqui para vocês em relação aos catetos, tá? E uma outra situação, né? Uma quarta situação que a gente tem, então, é quando a gente tem as curvas nas verticais, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Curva vertical, que é o caso do balde e do globo da morte, né? O que acontece aqui, ó? Quando a gente tem, por exemplo, ó, dentro do globo da morte, tá? Vou pôr aqui primeiro, globo da morte. Ó, depois vocês vão pegar isso daqui, gente, que eu vou postar lá para vocês, tá? E aí vão estar as formulazinhas já definidas para vocês conseguirem resolver os exercícios que provavelmente a gente vai fazer amanhã, tá? Então, vamos pensar assim, ó, se eu tenho o globo da morte, quando o carinha tá aqui em cima e quando o carinha tá aqui embaixo, tá? Eu vou fazer no ponto alto e no ponto baixo, certo? Ó, aqui no ponto alto, eu vou ter a normal para baixo e o peso desse carinha para baixo também. Então, nesse ponto mais alto, ó, tá? Eu vou puxar aqui uma flechinha, ó. Nesse ponto mais alto, o que a gente vai ter? Ó? Os dois estão apontando para o mesmo lado. Então, eu vou ter assim, ó, o peso mais a normal vai ser igual à força centrípeta, tá? Então, no ponto alto é isso que eu tenho. Aqui no ponto mais baixo, o que acontece, ó? A normal é perpendicular à superfície, ó, 90 graus com a superfície, então vai estar normal para cima, tá? E o peso vai estar para baixo, ó. Então, normal para cima, peso para baixo. Para que eu consiga subir, a normal tem que ser maior que o peso, ó. Então, nesse ponto mais baixo, tá? No ponto mais baixo aqui, o que eu vou ter? Sempre o maior menos o menor. Então, vai ser normal menos peso igual a força centrípeta, tá? Então, esta aqui é uma situação. A outra situação dessa curva vertical é quando a gente tem uma lombada e tem uma depressão, ó, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui eu vou estar na lombada, por exemplo, com um carro aqui em cima, tá? E aqui embaixo eu vou estar numa depressão. Vou ter o carro aqui embaixo na depressão. O que acontece nesse caso aqui, ó, tá? Ó, de novo, a normal perpendicular à superfície, 90 graus para cima,
o peso exatamente vertical para baixo, ó. Então, o que que eu tô aqui? Eu preciso descer, ó, tá? Eu preciso desenhar essa curva aqui. Então, o peso tem que ser maior do que a normal, porque eu preciso descer. Então, se o peso tem que ser maior do que a normal, né? O que que vai acontecer? É o peso, que é maior, menos a normal, que é menor, vai ser igual à força centrípeta. Então, é peso menos normal, igual à força centrípeta. Quando eu estou aqui embaixo na depressão, olha o que que acontece, ó. A normal é perpendicular à superfície, então, para cima, o peso vertical para baixo, ó. Só que agora eu estou na depressão, eu preciso subir. Se eu preciso subir, quem é que tem que ser maior? A normal, ó. A normal tem que ser maior do que o peso. Então, na depressão, como é que vai ficar? Normal menos peso, igual a força centrípeta, tá? Então, nesse caso aqui, ó, normal menos peso igual a força centrípeta, certo? Então, eu tenho todas essas condições aqui, ó. Depois eu vou postar lá para vocês, que vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Então, eu posso ter uma situação quando eu tenho uma curva plana, que a minha força centrípeta vai ser igual à força de atrito. Quando eu tenho um fio, que a minha tração vai ser igual à força centrípeta. Quando eu tenho um pêndulo, uma curva sobrelevada ou um avião fazendo uma curva, que daí vai ser a tangente do ângulo, força centrípeta sobre peso, e aí eu acho a velocidade máxima desses objetos. E vou ter uma quarta situação, que é quando eu tenho o globo da morte, no ponto mais alto e no ponto mais baixo, e quando eu tenho uma lombada ou uma depressão, né? Então, o ponto mais alto eu vou chamar de lombada, o ponto mais baixo eu vou chamar de depressão. E aí, o que que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que lembrar sempre dessas coisas que eu coloquei aqui para vocês antes ainda, ó. Força centrípeta, tá? Onde eu tenho força centrípeta ali, eu tenho que substituir por quem? Massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Quem que é o peso? Massa vezes gravidade. Quem que é a minha força de atrito? É a massa vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito, tá? Então, se vocês conseguirem entender esses passos aqui, vai ficar fácil da gente fazer os exercícios, tá? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês verem os exercícios, e aí, eu vou fazer alguns, né, com vocês aí, para que vocês consigam entender um pouquinho do processo, tá? Então, quando a gente fala ali dos exercícios de vocês, eu coloquei ali uma lista, me parece que são 12 exercícios, né? Que eu coloquei lá para vocês, tá? Então, naqueles exercícios que eu coloquei ali para vocês, são todos em relação a essas formulazinhas que vocês têm aí, tá? Então, esses exercícios de movimento circular que vocês vão estar resolvendo, vocês vão usar essas fórmulas que eu vou passar agora, esses esqueminhas que eu fiz para vocês aí, tá? Então, nesses esqueminhas que vocês têm aí, vocês conseguem fazer as formulazinhas ali, tá? Eu já vou só encerrar aqui a gravação para que vocês possam dar uma olhadinha. Peguem a lista de exercícios, que aí eu já vou resolver o exercício para vocês, tá? Para você, pelo menos uns dois para vocês conseguirem entender melhor aí.